tarde, mais uma vez nós estamos juntos através do canal 10, que deve ser 10 para todos nós no aspecto de informações, de estarmos juntos e vivemos esse programa chamado Amor à Vida, como todos sabem. Como é importante a gente poder amar a existência e fazer com que a existência seja vivida. É um dos temas que eu sempre bato nessa tecla. Não basta existir, tem que viver. E para que a gente possa viver, nada melhor do que colocar muito amor. Quando a gente coloca amor em todas as situações, a vida começa a ser diferenciada, mais alegre, mais feliz e assim por diante. Então eu desejo a vocês uma ótima tarde, que a nossa reflexão nos ajude a pensar, a refletir, para que coloquemos os nossos pés bem no chão desta realidade e não fiquemos preocupados em demasia com aquilo que o nosso Deus está nos reservando. Ele é amor, simplesmente amor, e ama-nos profundamente e nos quer todos unidos nesta mesma caminhada para que, descobrindo o nosso ser, a nossa maneira de pensar e de refletir, a gente possa ir descobrindo o nosso eu. Veja bem que às vezes o olhar do outro vai determinando como deve ser o seu ego, quer dizer, como deve ser o seu eu, que é corporal. Nunca se esqueçam disso. Para eu existir, eu preciso do olhar da minha mãe, eu preciso do olhar do meu pai, mas muitas coisas, às vezes na escola, todo esse período de formação, os olhares foram, às vezes, sendo prejudiciais na minha existência e a gente acaba ficando complexado, a gente acaba ficando um pouco envergonhado diante das situações da existência e parece que a gente sempre quer a aprovação do outro. Não vamos nos ficar preocupados com isso, porque isso não vai resolver o nosso problema de vida, o nosso problema de existência. Então, nada melhor do que meditar a palavra ela sempre nos inspira e nos fortalece para que, a partir dela, nós possamos pensar e refletir. E diz assim, é um trecho do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, diz assim: Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais. 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições. E no século vindouro, a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Então, esta palavra que nos chama a refletir no dia de hoje, para que ela traga sempre um novo alento na nossa existência. E veja bem que Pedro está um pouco preocupado. Olha, eu deixei tudo, o que nós vamos receber? Olha, primeiramente, deixar tem uma conotação muito profunda. Quando Jesus nos diz, olha, se você não amar-me mais do que pai, mãe, esposa, filho, filha, você não é digno de mim. Então, quando Jesus pede para deixar, é para que nós nos voltemos para Ele, porque Ele é o amor, aprendamos dele, mas depois voltemos. Voltemos para casa, voltemos para formar família, para formarmos irmãos, porque como que eu vou ser irmão de alguém que eu não amo profundamente? Como que eu vou amar meu pai, como que eu vou amar a minha mãe, ou amar a minha esposa, o meu esposo, se eu não sei o que é o amor? Então fica um pouco comprometido, a gente acaba gerando relações de dependência e a gente vive de ilusão. E a ilusão não leva a lugar nenhum. Às vezes a gente procura o amor de Deus para nos fecundar, para nos fazer fortes, dinâmicos, mas não buscamos de maneira correta, como a própria palavra quer nos instigar hoje. Como a própria palavra quer provocar dentro de nós esta total mudança. Sim, a gente deixa por um momento certas situações e busca a fonte que inspira, que fortalece, que dá uma nova determinação, que faz a gente ressignificar os nossos valores. Porque aqui estamos e aqui devemos estar por hora. Nós também fazemos parte do mundo criado. E se fazemos parte desse mundo criado, devemos estar na Terra. É na terra que nós devemos professar a nossa fé, é na terra que eu tenho que fazer com que esta fé aconteça. Tenho que trabalhar, tenho que enfrentar as dificuldades, tenho que, enfim, estar aqui para
fazer acontecer a história, principalmente nós que somos cristãos, católicos e outros cristãos também, lógico, aqui quando eu falo católico eu falei de mim, mas tem tantos cristãos que têm essa identificação profunda com Jesus Cristo e o mais importante é isso, porque, antes de mais nada, aqui um parênteses, o nosso programa não é confessional, ele não é um programa da Igreja Católica, é um programa Amor à Vida. E todos aqueles que aceitam a doutrina de Jesus, todos aqueles que aceitam a boa nova do Evangelho devem estar impregnados dessa boa nova. Então, para todos nós que estamos aqui, fundamentalmente é importante que creiamos na vida, acima de tudo, e tenhamos amor à existência. Então, por isso que eu dizia, se a gente não deixa certas situações para poder aprender, então guarda bem isso, eu paro um momento, eu deixo temporariamente aquele convívio para poder aprender na escola do mestre o que significa amar. Porque eu conheço muitos cristãos que estão em denominações diferentes e que falam mal uns dos outros. Então não entenderam ainda a doutrina de Jesus Cristo. Como que eu, católico, posso falar mal de uma outra denominação? Não, isso não é cristão isso. Como que um outro cristão que não está na nossa denominação pode falar mal dos católicos? Isso não é verdadeiro. Nós não estamos aqui para julgar ninguém e nem fazer com que o nosso olhar seja um olhar do outro, porque nós olhamos de maneira um tanto lacônica. A pluralidade que faz a unidade são as diversidades de dons, como Paulo nos inspirava isso no domingo passado. Tem tantos ministérios, são tantas ações que devemos ter na igreja, mas é um único espírito que sedimenta para formarmos um só corpo e formarmos uma única realidade. É o mesmo espírito que dá uma missão a um, ao outro, a mim, a você e assim por diante. Agora, o importante é buscar a integridade. Se eu não busco a minha integridade, jamais vou interagir. E se eu não conseguir interagir, a minha vida está comprometida, porque eu não posso viver sozinho. Quem é que pode viver sozinho? Alguém consegue? Não. Hoje pela manhã, quando você acordou, você já tinha talvez o seu pão, a sua manteiga, o seu café, o seu leite. Olha, até chegar à tua mesa, o café, o leite, o pão. Quanta gente não teve que plantar o trigo, colher o trigo, fazer a farinha e depois essa farinha ser comercializada, chegar na padaria, e olha o processo. Se você fosse fazer sozinho tudo isso, você iria conseguir? Não dá. Então a pessoa que diz que vive sozinha, ela está totalmente equivocada, está alienada, ela está fora da realidade. Então a preocupação nossa é que, diante desta fala de Jesus, que quando ele responde a Pedro, Pedro parece que está um pouquinho preocupado, né? Eis que deixamos tudo e te seguimos. E Jesus vai responder, olha, em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, e assim por diante, vai receber neste mundo o cêntuplo. Quantos irmãos nós somos hoje? Somos uma infinidade de irmãos que professam a mesma fé, que devem ser respeitados porque há um único Pai. Se há um único Pai, somos irmãos entre nós. E devemos conviver com aquele irmão que é diferente da gente. Isso é importante. Por que aquele irmão tem que ser igual a mim? Isso é uma situação narcísica. Você tem que ser igual eu sou. Não, nem pensar nisso. Então vamos poder refletir. Agora, volto a dizer, para que eu deixe meu pai, deixe minha mãe, esposo, é deixar temporariamente para que eu vá à escola do mestre, torno a repetir a ideia, vou, aprendo dele o que significa amar, para que amando a Deus com toda a força, com todo entendimento, eu possa amar a mim mesmo, me aceitar. E na medida com que aceito-me, eu aceito o outro também, senão fica comprometida a nossa relação. Quando eu não gosto de mim, eu não vou gostar de ninguém também. Eu fico me identificando com o outro, eu fico projetando no outro aquilo que eu sou, as minhas mazelas. Aquela pessoa que me é simpática, porque no fundo ela reflete aquilo que eu gosto e que está em mim. Mas aquela pessoa que é antipática, que eu não gosto, só de olhar eu já fiquei implicado. Por quê? Porque no fundo ele reflete aquilo que eu não gosto em mim e eu já quero destruir aquela pessoa. Mas isso é uma ignorância, isso não ajuda a crescer. Então por isso que na escola do mestre nós estamos aqui para aprender a amar, para nos posturarmos na realidade e não ficarmos em busca de uma situação que não existe
e que gera uma pura ilusão. Aí ficamos alienados, com falta de amor, não vamos nos tornar uma solução no meio de tantos problemas que existem, e aí vamos ficar comprometidos com o olhar do outro. Aquele olhar que quando você entra num local, as pessoas parecem que até petrificam você não sabe nem como andar. Não sabe, parece que perdeu até o rebolado, como diz o ditado popular. Não, para com isso. Você é você. Tem que formar essa capacidade intelectual de pensar que você é um filho de Deus, amado por Ele, e que você tem direito de estar nesse mundo. E que aqui nós temos um trabalho, aqui nós temos uma missão de edificar o reino de Deus. Então, com esta palavra vamos poder refletir, pensar e vamos trabalhar, porque vocês sabem que nós sempre estamos unidos no nosso trabalho ao CAPS-AD. O CAPS-AD faz parte de uma rede de saúde, onde nós, como Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga, nós queremos pensar nesse problema que é de saúde pública, um problema gravíssimo. As pessoas não conseguem dar conta da realidade e muitas vezes vão buscar alucinógenos, porque eu já comentei isso com vocês. A pessoa está tão depressiva que ela usa a cocaína, dá um up, quer dizer, ela dá um ânimo acima do normal. Aí no outro dia, depressão profundíssima, a outra, um pouquinho mais de cocaína, aí vai aquilo acima do normal. A pessoa fica eufórica, alegre, não tem tempo quente para ela, enfrenta qualquer... Mas não é verdadeiro isso, não é verdadeiro. E quando dá conta, ela está viciada e já não consegue mais enfrentar a realidade como deveria ser enfrentada. Aí começam todas as consequências, né? As sequelas de uma situação, aí crack, e assim por exemplo, o crack é a pior de todas, né? Porque vai destruindo todos os neurônios, a pessoa vai virar um papel, não consegue nem pensar mais e nem refletir. E quem não pensa está comprometido a sua existência, né? Nunca esqueça do produto cartesiano, penso, logo existo. E para que eu exista, eu tenho que viver. Há uma potência dentro de mim. Lembra que nós falamos de Aristóteles? Aristóteles falava de potência e de ato. Eu sou uma potência, mas eu tenho que virar ato. E você também é uma potência, feita imagem e semelhança de Deus, filho de Deus. Cadê o ato? Onde vai virar ato aí? Por que fica em si mesmado, fechado em si mesmo? Será que precisamos de alucinógenos para viver? Será que esse amor não é capaz de estimular? Eu preciso conhecer mais essa força do amor, que não vem de mim, mas vem daquele que nos criou e é dado a todos aqueles que querem. Fé, esperança, amor. Paulo fala isso de maneira muito clara na carta que ele escreve aos cristãos de Corinto. E fé vai acabar, esperança vai acabar, vai permanecer somente o amor. E é esse amor que vai fazer com que você se identifique com Deus. Então é dentro dessa linha que nós, como Centro de Atenção Psicossocial, estamos ligados à rede, como dizia, com toda a rede da saúde de Votorantim, porque não existe CAP sem rede, não existe nada sem rede hoje. Nós dependemos uns dos outros. E dentro dessa rede, hoje, eu trouxe uma pessoa muito especial, uma pessoa alegre, uma pessoa bacana, servidora, conheço ela de muitos anos e sei da sua atenção, sei da sua maneira dedicada de ser, dessa pessoa bem informada, dessa pessoa que procura, não obstante as suas limitações, porque somos humanos, lógico, mas é uma pessoa que está vivenciando a sua vocação, o chamado que ela teve para essa vida. E então nós vamos recebê-la aqui, ela já está com a gente no estúdio, que é a Rosana Gil. Boa tarde, Rosana. Boa tarde. Seja bem-vinda, viu, minha querida? Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E eu estou falando aí para os nossos telespectadores do seu trabalho como enfermeira dentro da nossa rede, né? Dentro da Secretaria da Saúde, aliás, dentro da saúde, que é melhor dizendo, que está coordenada pela Secretaria da Saúde, pela nossa querida Isilda, que é a secretária, e que já esteve aqui também, que, como nós até falávamos, é uma pessoa muito bem informada, dedicada, uma pessoa que dá a vida pelo aquilo que faz. Você sabe que outro dia eu estava vendo uma distinção. Hoje a gente cria muitos vocábulos, né, para tentar dar uma explicação daquilo que às vezes não tem nem muita explicação. Porque antigamente falava assim, trabalhadeira ou trabalhadora, né? E hoje ficou bem claro isso, porque a pessoa trabalhadora são todas as mulheres são trabalhadoras, mas aquela que se dedica, aquela que coloca a sua alma, a sua vida é uma trabalhadeira. É interessante isso, né? Como que as pessoas vão explicando isso
E eu acho que é interessante fazer essa definição, porque como é importante ser trabalhadeira, né, dedicada. E a gente sabe da sua dedicação. Você tem formação de enfermagem, não é isso? Há 30 anos. Há 30 anos? Poxa, Faço ano que vem. Você é jovem demais para estar com 30 anos de formada já. Que Nem. bom. Você fez aonde? Fiz em Araras. Em Araras. E 4 anos foi o período? Fiz 3 anos. Naquela época a gente naquela época era 3 anos. 3 anos. Aí e fez estágio lá mesmo em Araras? Você morava lá nessa época? Morei 3 anos lá. Ah, tá. Mas a sua família estava radicada onde? Aqui. Aqui em Votorantim? Isso. E você foi para Araras para fazer o estudo? Porque a faculdade que você passou lá? Isso, foi lá. Mas é faculdade estadual, alguma coisa? Não, era acho particular que era mesmo. Particular mesmo, porque eu nunca soube de fato se Araras tinha estadual. Agora federal. é Uniararas, né? Naquela época era uma faculdade mesmo, particular. Agora ela virou Uniararas. Agora é Universidade de Araras. Universidade de Araras. Da cidade de Araras. Que bom. Então, depois desse período, você já tinha... Me formei, já vim para cá, voltei. Mas já conhecia o seu atual marido? Não, foi quando voltei que nós nos Você conhecemos. A gente já se conhecia, mas quando a gente começou a namorar foi logo nessa época que eu voltei. Ah, que bom. Aí deu casamento, né? E hoje tem um casal de filhos maravilhosos. Acho que isso é graças a importante. Deus. Então, nós sabemos do programa dentro da saúde de Votorantim, que isso vem, lógico, de um pensamento federal, também assistido pelo Estado e hoje pelo município, não tem dúvida, né? Tem toda uma rede também, né? Quer dizer, uma continuidade daquele programa Melhor em Casa. Isso. Então vamos falar um pouquinho desse Melhor em Casa. Como que nasceu isso? Como que acontece? Esse programa ele já começou, acho que desde 2004, se eu não me engano. Ele era uma equipe, mas eles só atendiam, o nome do programa era Acamados. Só atendia pacientes acamados mesmo, né? E era uma equipe pequena, foi aos poucos aumentando, assim. Era uma enfermeira, uma auxiliar e uma médica. Depois eles foram aumentando para 2 médicas, mas continua sempre com uma enfermeira e uma auxiliar. Um motorista agora, né? Então, a partir de 2013, ele mudou de nome, porque o Ministério mudou o nome dele para Programa Melhor em Casa. Mas o objetivo maior dele é atender os pacientes acamados mesmo, que têm muita dificuldade de locomoção, que precisa de algum apoio ou de alguém cuidando sempre, para andar ou para sair, para tomar um banho, para tudo, aí ele pode ser incluído no programa. Ah, tá. Então quer dizer que a pessoa que está sozinha em casa, mas ela pode ir ao banheiro, ela pode fazer um mingauzinho ali para ela, essa pessoa não. Aí ela não entra nesse programa. Não. Tem que ser acamado e que tenha a família que está cuidando dessa pessoa. Sempre com familiar responsável. Então ela está impedida de se movimentar realmente, ela não pode vir ao posto. Não, porque esse programa é uma extensão do posto na casa, vamos dizer assim, né? Porque vai um médico, vai a enfermeira, vai auxiliar na casa. Primeiro passa a médica? Ou vocês primeiro eu faço a primeira avaliação de inclusão. Sua? É a minha. A gente já faz conhece como que é o quadro clínico. E como que você fica sabendo? Como que informam Eles procuram você? A gente no programa. Então, daí eles dão um endereço, você tem uma... Eu tenho um cadastro que a gente já pega por bairros e vai, por ordem de data. E anda na cidade inteira de Votorantim? Anda na cidade inteira. Beleza. Agora, atualmente, estamos com 250 pacientes. 250. Acamados, mas tem mais uns 16 para visitar lá, ainda que não deu tempo. Imagino. E a equipe é formada, então, de 2 médicas, você e uma técnica? Uma técnica de enfermagem, e o motorista e um escriturário. O escriturário porque... Ele fica lá, né, para atender. Como a gente não para lá, ele fica para atender o telefone. Onde que fica a sede? Fica ali no Parque Bela Vista, no posto de saúde do Parque Bela Vista mesmo, na UBS. Só que é uma... na UBS, na Unidade Base de Saúde do Parque Bela Vista. A gente está falando tudo isso para a gente poder passar as informações. Na então, Avenida lá na São UBS. João. Na Avenida São João, isso. Na UBS do Parque Bela Vista, Avenida São João, que número que é? Mas também todo mundo conhece. 576. 576. Aí existe uma sala que existe um escriturário que faz as anotações
Atende os telefonemas, tudo, né? Tá. Porque às vezes o paciente, a gente não atende o paciente na emergência. Mas a gente não, se ele ligar para a gente, às vezes a gente está em outra casa, não dá para a gente sair e ir lá atendê-lo. Então sempre a gente orienta eles a ir para o PA. A nossa direção é o PA, para emergências e urgência. Certo. Aí se eles estão precisando de alguma orientação, eles podem ligar, deixam um recado, aí quando a gente chega a gente liga, ou às vezes a gente vai até a casa novamente para fazer uma próxima avaliação, ver o que está precisando de Para a gente ajuda. distinguir só um pouquinho, como você estava falando, normalmente se alguém está doente, ele deve se dirigir primeiramente ao PA, ao UBS, se for uma coisa urgente. Como que ele... Sempre a urgência é PA. É PA, isso é importante. A unidade básica já diz que é básico. É atendimento, assim, doenças crônicas, que vão exigir tratamento, isso. Exigir tratamento crônico, que já vai a vida inteira, uma diabetes, uma hipertensão, ou sempre com consultas agendadas. Não existe emergência dentro da unidade, nem tem como atender uma emergência. Certo. Não tem equipamentos, nada. É bom saber porque às vezes o nosso povo ele precisa dessa informação, né? Saber, olha, a saúde de Votorantim está acontecendo, o governo está se dedicando, a gente sabe disso através de vocês, a gente faz reuniões todo mês de toda essa equipe, eu faço parte também, então eu vejo os interesses, as preocupações, lógico, dentro dos limites que acontecem em toda a nossa situação governamental que já vem lá de cima, né? Nós estamos passando por momentos difíceis, mas é muito bom poder informar vocês. Então, olha, quando precisar de atendimento rápido, devem dirigir-se ao PA. Ao PA. Mas depois do PA há um encaminhamento para o UBS. Isso. Aí começa a fazer o tratamento. O PA tem um sistema de triagem que eles avaliam, às vezes a urgência ou a emergência, né? Quando é emergência mesmo, nem passa por a triagem. Mas se às vezes é uma hipertensão, às vezes o próprio PA já liga no posto, já agenda essa consulta, devolve o paciente. Porque uma pressão arterial tem que ser acompanhada, né? Às vezes sobrecarrega muito o PA também, né? Eles deveriam também fazer o uso do posto, da unidade básica, porque é importante que eles se acompanhem. Na unidade já tem acompanhamento médico, o AE, que a gente chama, que é atendimento de enfermagem, que é mensal, ele vai lá, faz o controle da pressão, da diabetes, todo mês eles têm isso. É distribuído o medicamento, nunca eles ficam sem. É que às vezes o paciente é irredutível, não quer saber de tratar. Tem gente resistente, Aliás, quando o Dr. Marcos esteve aqui, a gente sempre falava disso, eu gostei da fala que ele proferiu, dizendo que não procurem um médico quando estão doentes, acho que tem que fazer um trabalho profilático. Por que eu vou cuidar dos meus dentes depois que abrir uma cárie? Daí eu posso perder meu dente, né? Isso. Como pode perder a vida, de repente uma coisa está tão crônica já, né? Os nossos pacientes, às vezes, estão acamados por não terem se tratado. Eles já foram deixando, por exemplo, um AVC, um derrame que eles conhecem, né? Porque eles não trataram direito. Comigo não acontece. Quando vê, está paralisado um lado inteiro, aí fica acamado, dependendo de todo mundo. Aí a pessoa cai numa depressão também, né? Porque não aceita. E são pessoas jovens, não são só de idade. Porque falam em acamado, todo mundo pensa em pessoas já de idade. Não é, não. Né? Mas não é, não. Tem pessoas jovens mesmo. Imagina. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois voltamos logo em seguida, daí nós vamos continuar essa fala de dizer que lá no UBS tem essa sala, aí vamos ver como que a gente podemos nos orientar. Depois ela vai contar as experiências desse contato com esse acamado dentro desse programa Melhor em Casa. Voltamos logo em seguida. Fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos.
Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de vias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Volta para o nosso último bloco desse programa Amor à Vida, e eu gostaria logo de início de agradecer você, Valquíria, que sempre está sintonizada na gente. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade, um grande abraço para você também. Então nós falávamos, né, Rosana, que existe uma sala lá na UBS do Parque Bela Vista, na Avenida São João. Então, se alguém, por exemplo, tem uma pessoa acamada, que está imobilizada, que não tem como se locomover, ele chega, tira informação, como que é todo esse procedimento? Ele chega, feito um cadastro, após o cadastro, nós vamos até a casa, aí a gente avalia as condições dele, já se tiver algum cuidado para ser passado de enfermagem, eu já passo. As orientações, as dúvidas, a gente já tira nesse primeiro contato, né? Aí, chegando na unidade, eu já peço os exames, o laboratório vai até a casa colher os exames de laboratório. E quando chega o resultado, a doutora já vai para visitá-lo, daí já agenda uma consulta. Existe toda uma triagem sua, né? Que Isso. Você vai, observa, vê as condições desse paciente, tentar fazer o diagnóstico, né? Tentar levantar a partir da sua queixa, é aquilo que está precisando. Daí alguns exames para poder detectar através, enfim, do resultado aquilo que está acontecendo. Isso. É interessante. E às vezes tem situações assim deprimentes que você depara por falta de cuidado mesmo dos próprios cuidadores? Tem muito assim, falta de orientação, falta de amor. A gente percebe amor, né? Que às vezes as pessoas não é nem falta de amor, assim, acho que falta um pouco mais de atenção, ou de saber, de conhecimento, de querer fazer. Tem uns que são uma benção, você entra e fala, ai que belezinha, tantos anos não tem nada, assim. Nem uma escara, nem uma ferida, nada, né? E tem uns que às vezes, coitados, a própria limitação da família, porque né, às vezes não tem conhecimento do tratamento. E você chega a falar com a família assim? Chega. Orientar... Olha, fazer isso, fazer aquilo para a ferida, cicatrizar. Para tentar melhorar. E às vezes a gente percebe assim, que quando a gente volta, eles falam, olha, eu fiz isso, melhorou. Que é bom, né? Eles gostam da orientação, né? Então, tem uns que já ficam mais resistentes, mas acabam acatando assim, a orientação. Tem a dúvida, Rosana, você sabe que quando a gente chega no ambiente e a gente sente que a gente pode dar amor àquele paciente, já há uma melhora significativa, não é? Já. Só o jeito da gente tratar a pessoa, brincar às vezes com ele, já chegar... Eles gostam muito, a gente percebe que eles têm carinho. E você também vai pegando amor a eles, né? Vai. Isso é muito interessante. Veja bem, todo o trabalho da Rede tem que ter muito amor. As pessoas que se dedicam, nós estávamos discutindo na semana passada lá na Cristo Rei,
porque a gente está discutindo, né, esses fóruns, enfim, não é um fórum, mas a saúde em Votorantim, né? Nós estamos aí nos dedicando e eu faço parte também para pensar naquilo que é interessante para o sujeito, naquilo que é determinante para a vida e aquela coisa toda. E então nós falávamos às vezes de certos atendimentos que possam acontecer. Os próprios funcionários dizendo de pessoas que não se dedicam às vezes, né? Não se tornaram trabalhadeiras, são trabalhadoras, né? Às vezes acontece. Então pensava assim, fazer o quê? Até uma proposta, lógico, de capacitação para que os funcionários possam não se estressarem, mas ter esse carinho, porque o povo chega às vezes com pedra na mão e coisas assim. Eu estou falando assim no atendimento fora e quer ser atendido rápido e aquela coisa toda, e às vezes não percebe que tem um outro na frente e que o outro também está sofrendo. É aquilo que a gente sempre fala, né? Se colocar no lugar da pessoa, né? Isso é importantíssimo. Porque o funcionário também vem cansado, né? Também tem seus problemas na casa. Quantos você visita no dia? No dia, de 6 a 7 com a médica. Mas é cansativo, É cansativo, Porque vocês ficam quanto tempo numa casa, normalmente, uma média? De 30 a 40 minutos. Então. Depende da dificuldade de entendimento. Porque às vezes a gente explica. Eu sempre falo assim que às vezes é muita informação que a gente vai de uma vez só. Então eu falo que às vezes eu tenho que voltar para falar a minha parte. Deixa a doutora conversar, explicar os remédios, às vezes as dietas, para eu voltar no outro dia e tentar explicar mais a postura, modo de posicionar o paciente para não dar ferida ou fazer um curativo. Tem que voltar, porque no dia para eles é muita informação. Porque como a gente é técnica, a gente já sabe os cuidados, tudo é fácil. Agora, se falar com uma pessoa que nunca cuidou de ninguém, é difícil. E a pessoa também já está cansada, porque às vezes não dormiu à noite, o paciente gritou. A gente entende a situação dos cuidadores, que nós os chamamos de cuidadores, né? Porque eles são responsáveis pela comida, pelo banho, pelo curativo, pela troca. O tempo inteiro eles estão ali, não desliga. Tem pessoas que eu falo para elas que precisam sair. Deixa alguém aqui, você precisa sair um pouco, vai fazer qualquer coisa para você, porque o cuidador, ele sofre muito, porque ele fica preso também. E é complicado para a pessoa cuidar dele, e da família e ainda do acamado, porque às vezes é uma mulher que faz tudo, né? E às vezes até tem que trabalhar. Então deixa com alguém, vai trabalhar, volta correndo, faz as coisas que tem que fazer. Então a gente fala para essas pessoas, você tem que se cuidar, tem que agendar um médico, passar em consulta, porque a família a gente não atende, a gente só atende o acamado. E às vezes a família fala, você pode me dar um remédio? Né? Então não é, porque não é o serviço de atendimento da família. Existe o programa que é o PSF, né? E eles às vezes perguntam para a gente, vocês são os médicos da família? Não, a gente não é. A gente só é o médico do Melhor em Casa, que é o paciente que está na cama. Tá certo. Infelizmente, às vezes acontece o oportunismo, né? As pessoas, elas querem aproveitar, né? Um pouco da lei do Gerson, né? Eu quero levar vantagem em tudo, né? Então, as coisas assim. Agora, é interessante aquilo que você falou, há um tempinho atrás aí, que muitos são jovens e que poderiam não estar nessa situação pela qual agora está se encontrando. Por quê? Falta de cuidado realmente, né? Falta de cuidado. A pessoa não ter atenção sobre si mesmo. Acho que nunca vai acontecer com ele, né? Às vezes fuma, bebe, não toma os remédios, não faz um exercício físico, uma caminhada, uma alimentação melhor. Porque as pessoas falam, comer bem custa caro. Não custa caro. É só saber fazer, que as pessoas preferem comprar um pronto, né? Que é o mais rápido. Mas para fazer a comida, uma verdura, um legume, essas coisas, não é difícil. É que eles não querem fazer, eles querem... às vezes fica no trivial, né? Arroz, feijão, ovo frito, batatinha, ou às vezes um pedaço de carne e tal. E as verduras, que não são caras, como você falou, né? Só procurar que você encontra. Eu vejo nessas feiras de supermercado que nossa, são preços módicos. Eu tenho oportunidade, às vezes, de ir ao Ceasa e... mas muita gente pode falar, mas você tem carro, você vai... Não é isso. Olha, todos nós, quando eu era menino, eu estudava no colégio lá que
tinha no Santa Rosália, eu saía a pé do Lago do Líder, ia a pé, ia e voltava, ninguém morreu por causa disso. Nossa. Agora, hoje em dia, as pessoas um pouquinho, né? Não sei. Olha, quem tem um coração grande, tudo é muito pequeno. Agora, para quem tem um coração pequenininho, tudo é muito grande, né? Quer dizer, só vê problema, não vê solução, não enfrenta a realidade. Tudo na vida é possível. Agora, lógico que tem que fazer com carinho, fazer com amor, aquilo que nós falamos. Tanto que o nosso objetivo aqui é passar amor em tudo aquilo que se faz, amor à vida. Essa vida que não pode estar limitada por situações de doenças ou por situações limites que a própria existência vai nos impondo às vezes. Mas, como dizia a Rosana, às vezes a pessoa acaba ficando doente porque ele tem uma vida totalmente desregrada, acaba se vitimando. Eu sou vítima disso, vítima daquilo. Fica com dó de si mesmo. Uma autopiedade é terrível, Rosana. Isso. Aí, não, vou beber, vou sempre fumar, assim. E aí nunca vai medir uma pressão, aferir uma pressão, melhor dizendo. Aí quando vê a pressão está alta, faz um acidente vascular, um derrame. Pronto, aí já viu o que acaba acontecendo, né? Paralisia, vai paralisar toda uma parte, vai ficar numa cama, aí vai ver quanto é bom. Depois, agora estou arrependido. Ainda bem que existe o programa, que como nós estamos vendo, Melhor em Casa. E a gente estava até comentando aqui no intervalo, antes de começar o programa, aliás, Melhor em Casa até é bem sugestivo, porque é melhor estar em casa, porque muitos familiares querem que vá para o hospital, né? Por falta de cuidadores, por falta de alguém que possa dar banho, porque às vezes você chega na casa de uma pessoa está com cheiro de urina, às vezes não tem fralda, tudo, mas é só buscar os seus direitos que você encontra. É que as pessoas se limitam a reclamar e não vão atrás. Olha, eu conheço, por exemplo, a paróquia São José Operário lá de Sorocaba faz fralda, um preço super em conta, muito em conta. Então isso, nós estamos com a Arca lá na paróquia em Sorocaba, e então a gente atende também muitos acamados, né? Então a gente favorece a vida dessas pessoas. Então, olha, tem como dar solução. Agora, se a pessoa fica sentada em casa esperando, ou às vezes assistindo televisão, às vezes, né? Não é o caso agora assistindo um programa que é informativo, mas a gente acaba assistindo programas que geram ilusão, que não geram informação. Quando você senta para pensar, refletir, não quero não, eu vou me identificar com outras coisas. É bom a gente parar para pensar, ver com o que eu me identifico e com aquilo que eu estou fazendo. Como eu estava dizendo, melhor em casa do que num hospital, às vezes com infecção hospitalar e uma série de coisas. Lógico que é um período que a pessoa pode até descansar um pouco, o cuidador, mas atender em casa é outro departamento. Nossa, em casa você tem toda a família à volta, né? Com os cuidados, com a família unida e se revezando. Para o paciente é muito bom ele ter esse amor da família, é importante ele estar lá. E às vezes a família fica desgastada porque o próprio paciente fica revoltado com a situação, ele não aceita o jeito que ele está, precisando dos outros. Então às vezes gera um clima ruim dentro da família, eles ficam, uma chora, outro fica nervoso, aí a gente chega às vezes na casa, estão brigando, a gente pede para conversar, acalmar a pessoa, porque é difícil cuidar na casa, não é fácil não. Eu imagino. Não é nada fácil. A gente sabe das dificuldades, né, Rosana? Você sabe também, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, a gente tem que colocar amor verdadeiramente em todas essas situações para poder dar uma resposta àquele momento. Senão o problema fica encalacrado. Desde o primeiro programa que a gente falou aqui, e a gente citou Jean Vanier, a gente dizia de uma frase dele que me marcou profundamente. Ele diz e nos ensina que é dentro do problema que está a solução, nunca fora do problema. A gente tem um problema para resolver, a solução está ali dentro do problema, nunca fora. Não fuja dos seus problemas porque você estará fugindo das soluções. Não, o problema está aqui, vamos solucionar. É assim que faz, senão a gente acaba ficando comprometido com uma história, como eu estava dizendo agora há pouco, alienada. Pedro estava um pouquinho preocupado com a vida eterna, né? Nós seguimos, largamos tudo, Senhor, e aí, o que vai acontecer com a gente? Tem muita gente que também pensa assim.
Mas espera um pouquinho. Aí Jesus vai dizer, olha, deixar momentâneo, mas você vai para o problema novamente. Eu vou só ensinar a amar, eu vou ensinar você a viver, mas aí você vai ensinar outras pessoas como amar, como viver, a partir da boa nova que eu vou lhe comunicar. Porque as pessoas querem um pouco de mágica, né? E isso não vai acontecer nunca. A Sandra, que é a esposa do Wilson, oi Sandra, obrigado de você nos telefonar e dar esse feedback. Ela mandou um abraço para nós, o programa está ótimo, trazendo bastante conhecimento, vai ao encontro com a reflexão da Bíblia. Obrigado, viu Sandra? A gente agradece muito e ela mandou um abraço para a gente. Obrigada. A Sandra é sempre simpática, sempre querida. Então, para nós é importante isso, que mostremos que a cidadania, outro dia a Ana Krieger estava aqui, e as pessoas, às vezes, elas vão não em busca da cidadania, Não. elas vão em busca de resolver aquele problema isolado, mas a gente está querendo fazer cidadãos, estamos querendo fazer cidadãos, pessoas que exerçam sua cidadania, que façam a polis acontecer. Aí vem a palavra política. Eu sou contra a política. Não, pera um pouquinho. Política partidária, tudo bem, mas a polis, fazer política, lutar pelos nossos deveres, lutar também, saber que temos obrigações. Lógico, já temos bastante obrigações no município, mas quais são os nossos direitos também? É importante a gente saber. Então, por isso que a gente trouxe a Rosana aqui, para que nesse trabalho a gente possa dar informação e mostrar que está de maneira dinâmica acontecendo a saúde também nesse programa Melhor em Casa. Então, e para você, como pessoa, tem sido realizador isso, como uma pessoa vocacionada, uma pessoa que... Eu sei que você é dedicada, eu já até falava no começo da sua maneira de ser, sempre sorridente, sempre dedicada, sempre... Lógico, há um estresse emocional de certas situações, mas enfim... Você se realiza com esse tipo de trabalho? Sempre gostei muito de cuidar das pessoas, sempre estive disponível para cuidar, não tenho dificuldade não de... Às vezes a gente tem uma situação que é nova, mas para cuidar eu sempre fiz com carinho, com amor, sempre gostei. Isso é importante, né? Eu gosto. Quando você vai, a princípio vai a médica, você acompanha a médica também e a técnica também? Isso. As três vão juntas? Vamos. Depois, então, a médica não Primeiro vai... vou eu e auxiliar, a técnica. Você e a técnica. Primeiro, Isso. Como você falou isso. Depois, aí você abre caminho para que a médica e vão vocês três também? Nós temos outros profissionais que nos acompanham, que são os dentistas. Ele participa toda quarta-feira, ele vai fazer as visitas. Agora até prótese dentária a gente está fazendo nas casas. Que bacana, hein? Olha legal. que bom. Temos o Dr. Gastão, que é o nosso parceirão na parte de feridas, de escaras, né? Sempre que eu tenho um caso grave, sempre precisa de uma limpeza, um desbridamento, a gente passa para ele. Ele vai sempre pronto. O desbridamento é arrancar todas aquelas células mortas que estão ali, que já nem dói. A pessoa às vezes tem medo de achar que vai doer, não, imagina só. Mas aquelas feridas, ela absorve muita proteína do paciente, muitas vitaminas, então precisa ser tirado para poder proliferar uma carne melhor. Uma cicatrização melhor, enfim. E temos também o pessoal do apoio, que principalmente é o PA, ambulatórios, o CAPS AD, que vai colher. O pessoal do laboratório também, do ambulatório médico, todos assim, a gente trabalha junto para poder conseguir encaixar todo mundo na melhor forma possível. Como você citou o CAPS AD, por quê? Por que o CAPS AD está ligado? Porque às vezes ela chega numa casa e percebe que tem alguém que é usuário, que é drogadicto, ou então adicto. Drogadicto, drogas, e adicto de bebida, um alcoolista. Aí nós vamos fazer a busca ativa. Isso é importante, nós vamos atrás, ela dá a pista e nós vamos atrás. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que estão numa situação deplorável. E nada melhor do que ir lá e tentar, não oferecer serviço, mas porque você sabe que todo assistencialismo não está em dar um copo de água, ou dar um pão para comer, ou dar comida mesmo para comer. Isso não é assistencialismo. Isso é uma obrigação de uma obra de misericórdia. Assistencialismo talvez é oferecer aquilo que o sujeito não queira, né? E forçar. Não, a gente vai lá e tenta
vincular com o sujeito para ver se ele vem, e aí vai todo um processo de triagem que existe lá também no CAPES, todo esse processo de acolhimento que passa por todos os profissionais que estão ali. Aí nós vamos tentando trabalhar toda essa ferida que está dentro desse sujeito, né? Tentando fortalecer o seu ego, porque como nós falamos há pouco, o ego ele é corporal, ele depende muito do olhar do outro. E tem muita gente que se diz tímido, mas timidez hoje em dia, Rosana, eu acho que não existe muito mais. Eu acho que tem um orgulho, sabe? Tem gente que não se faz humilde, não aceita. Eu já conheci muita gente que você fala assim, mas você tem sido alcoolista. Não, não bebo, bebo socialmente. E você está vendo que a pessoa está à margem de uma cirrose hepática, né? De uma situação, vai fazer uma cirrose. Não, mas você não vê o que seu fígado nunca fez um exame, nunca procurou, e depois lastima a sua existência. Olha, de repente, eu não estou sabendo administrar a minha vida, não estou sabendo me fortalecer, quer dizer, formar um ego bem estruturado, um ego que possa decidir no mínimo. Porque quando você não tem um ego muito decidido, você acaba sendo influenciado pelos outros. Aquilo que eu falava, o olhar do outro determina como que eu vou andar, como que eu vou me desfilar. É aquilo que eu dizia, você chega num lugar, todo mundo olha para você, você petrifica, mas se você está bem estruturado, olha o que quiser. Cada um vai olhar do jeito que quer e às vezes olha de um olhar totalmente deturpado e assim por diante. Mas nós estamos chegando no final. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para aqueles que estão fazendo os seus tratamentos, as pessoas que talvez que estão sintonizadas, que casas que você visita, você falou que passa por 250 casas que estão inscritas e tem mais 16 que vocês precisam visitar. Uma orientação assim, de modo geral. Nossa, agora não sei. Não, acho que a sua espontaneidade, né, que é própria sua. Olha, a gente está lá à disposição, né, para orientação, para uma ajuda que vocês precisarem. Às vezes a pessoa tem medo de chegar até a gente, mas é só procurar a gente lá no Melhor em Casa. A gente, sei lá, a gente sempre está pronto para ajudar, ou se eu não tiver uma resposta, eu garanto para vocês que eu vou procurar para ajudar vocês. É a minha profissão e é o meu jeito de ser mesmo. Olha, isso que é bonito. Olha, você falou que não tinha... Você matou a charada na hora. Olha, estou sempre aberta, sempre disposta a buscar uma solução juntamente com vocês. Nós não somos sabedores de tudo, não, mas há saberes. E esses saberes nós buscamos o tempo todo para melhorar a vida do nosso munícipe, enfim, gerar vida em todos os aspectos. Obrigado, viu? Obrigada. Nós agradecemos pelo muito. Convite. E sempre vamos combinar uma outra vez, que é tão importante agora, principalmente nessa época da gripe, que tem muita gente que deve ser vacinada, Isso, enfim. A gente está fazendo esse trabalho de vacinar na casa. De vacinar na casa, Isso. esses que são necessários, e aqueles outros que, olha, toma vacina. Nos PAs, no UBS, onde que está tendo? Só nas UBS. Só nas UBS, não no PA. Não. E a pessoa pode chegar, tomar vacina, Isso. tranquila, só procurar? Eles têm que ter a classificação, né, que o governo estipulou para tomar a vacina. Isso. Tem que ter os quadro crônico, os pacientes que já são idosos, né, acima de 60 anos. E esses têm livre acesso, né, porque acima de 60 acesso. anos é importante. E os acamados, as pessoas que fazem parte do programa e os cuidadores, eles também tomam a vacina. Que bom. Muito obrigado, Rosana. Que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos uma tarde feliz, muito alegre, com amor à vida. Até mais.